Atualmente, a Feira do Livro de Caxias do Sul define um patrono ou uma patrona. É o responsável por acolher, por receber, por cuidar da nossa Feira do Livro de Caxias do Sul. Mas quem na prática vai nos informar sobre como essa função efetivamente acontece são ex-patronos ou eternamente patronos. Hoje, no episódio do Caxias Conversa, estamos com o Frei Jaime Bétega, que foi escritor, professor, doutor em administração e patrono da Feira do Livro de 2014. Também conosco, Rejane Romani Reck, escritora, professora e patrona da Feira do Livro de 2018. Também com a gente, a Lisana Bertucci, escritora, professora, pós-doutora em letras e patrona da Feira do Livro de 2016. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindo, Frei. E claro que a gente já vai querer saber do Frei, né? Frei Jaime, na prática, me diga, como é que o senhor atuou como patrono lá no período que você foi patrono e é difícil exercer essa função? Primeiro porque ser patrono é sempre uma surpresa, né? Uma surpresa. Depois, é um exercício que a gente não tem prática. Não tem prática, temos que aprender, sendo e aprendendo ao mesmo tempo. Mais ainda, a feira ela é muito dinâmica, né? E a vida da gente continua normal, né? Continua normal. Então, dar conta é sempre um desafio. E fica... Quando eu lembro do ano que eu fui patrono, eu me cobro que eu acho que eu fiz pouco. Marquei pouca presença no meu conceito, no meu entendimento. Porque a gente gostaria de ter feito mais. É próprio de quem quer agradecer. Eu acho que uma forma de agradecer sempre é fazer bastante, fazer mais, fazer bastante. E o que acontece é que nem sempre a gente consegue fazer tudo. Mas assim, é um sentimento muito bonito. É um sentimento muito bonito. Eu nunca me senti digno disso, de ser patrono. Eu sempre achei que não estaria dentro daquilo que eu imagino, né? Mas também entendia o reconhecimento de uma comunidade pelo exercício de escrever todo dia, de estar sempre escrevendo. Foi uma forma também, eu entendi, da comunidade agradecer. Mas é uma experiência muito particular, bonita, e a vida que a feira faz acontecer, ela contagia. E não dá para pensar Feira do Livro sem pensar novos horizontes, sem pensar novas perspectivas, novas possibilidades. E essa relação que a feira tem com as escolas e a visitação que as escolas fazem e as diferentes atividades que a feira proporciona, principalmente para os alunos, isso é algo extraordinário. É algo que encanta. Por isso que a Feira do Livro é sempre um período de intensa vida, um pulsar. Eu acho que a cidade pulsa durante a feira de uma forma muito criativa, muito criativa. Então eu guardo com muito carinho, e o sentimento é esse de um certo débito. Eu podia ter feito mais, mas diz que o amor sempre fica em dívida, né? O amor sempre está devendo, porque o amor nunca chega a um patamar de dizer, não, eu fiz o suficiente. Não, eu podia ter feito mais. Porque a gente é muito exigente, Frei Jaime, mas não, acho que fez muito. E Rejane, como foi receber a notícia? Assim, onde você estava? Esperava? Como foi? Foi algo bem bonito, uma lembrança maravilhosa. Era o meio da tarde e eu estava preparando um banho de hidromassagem. Foi um momento assim muito zen para mim. Quando eu recebo o telefonema, eu fiquei tão maravilhada que, sinceramente, acho que foi o melhor banho que eu tomei na minha vida. Foi uma alegria maravilhosa, assim. Eu chorava, eu não sabia se ligava logo para os meus filhos, o que eu fazia, né? Porque ser patrona é como receber o Prêmio Nobel de Literatura da cidade da gente, né? A cidade onde eu nasci, onde eu cresci, onde estudei, fiz a minha faculdade, onde lecionei.
E escrever é sempre aquele ato solitário. Nós estamos realmente quietinhos lá no nosso canto, com o nosso notebook. E no momento que nós somos patronos, nós saímos daquele espaço individual e nós estamos representando os escritores da nossa cidade. Isso é algo maravilhoso, é uma responsabilidade, é um compromisso, mas que eu assumi plenamente, de acordo com as minhas limitações, até físicas, mas eu tentei participar o máximo possível, eu tentei receber os escritores que vinham de fora, montamos um sarau com escritoras caxienses. Eu acredito que, de acordo com o possível, eu me doei bastante, porque a literatura realmente é algo vital na minha vida. Eu não tenho assim tantos livros publicados. Em 2018 eu estava com 6 livros publicados, mas eu já tinha um grande reconhecimento por parte de escolas. Muitas escolas já haviam adotado os meus livros no ensino fundamental, no ensino médio, inclusive em curso superior do ensino superior. Então foi algo muito bonito, porque eu pensei, tudo aquilo que eu semeei, todas aquelas palavras que eu busquei, às vezes nas madrugadas, né? Durante a tua insônia, aqueles momentos de dedicação, valeu a pena. Então, ter sido patrona foi isso, foi o reconhecimento de toda a minha dedicação, eu acredito, que é a literatura. Olha só, e Rejane, a Lisana e Rejane são professoras da área de letras. A docência, Lisana, tu acha que influenciou na decisão, na tua indicação de ser patrona? E eu queria saber se a docência influenciou na tua decisão de escrever. Com certeza, Vânia. Eu fui professora da universidade por quase 40 anos. Não façam as contas, porque eu entrei engatinhando. E eu amava muito a minha profissão. Eu sempre trabalhei com literatura, com teoria da literatura, e também fiz um trabalho que eu considerava importante, que era valorizar a literatura gauchesca, que é um mundo tão valioso e tão significativo para grande parte da comunidade. Então, eu publiquei diversos livros nessa direção, dei vários cursos sobre isso, além de outras áreas de literatura. E até que em 2014 eu me aposentei. Aí me arrumei bem linda para ir me aposentar, fui lá e pedi para o reitor. Reitor, eu quero me aposentar. Muita gente estava sendo aposentada sem querer, mas eu fui lá e pedi para ser aposentada. Aí fui para casa, fiquei um ano e meio, bem triste, porque eu tinha perdido meus alunos, eu tinha perdido aquela atividade toda. E aí, sabe o que aconteceu? Me convidaram para ser patrona da Feira do Livro. Foi uma maravilha, sabe? Que foi uma injeção de entusiasmo, porque eu me senti reconhecida pela cidade e senti que eu ainda tinha coisas para fazer. E quando eu parei de ficar triste com a aposentadoria, foi porque eu me decidi a escrever. Eu sempre fiz crítica literária, eu sempre fiz história da literatura, mas eu nunca tinha feito literatura. Aí eu estava escrevendo um romance, o meu primeiro romance, se chama Uma Fresta no Sótão, quando me deram a notícia. Aí eu fiquei muito emocionada, foi muito bom para mim e me impulsionou, inclusive, a continuar escrevendo, sem dúvida nenhuma. Então quer dizer que, além de um reconhecimento, foi um acalento. Né? Com certeza, a palavra é essa. Foi um acalento na hora que eu precisava, né? Para te ver como a literatura abraça a gente, Frei Jaime, e conte para nós aí o que o senhor tem para nos indicar, o que temos aí de novidade das suas escritas. Não é novidade, não é deste ano, mas A Paz em Todos os Dias do Ano. É uma coletânea das crônicas, uma para cada dia, durante todo o ano. Então é uma obra que não envelhece, e ela tem tido uma saída muito boa, o pessoal tem buscado. E este ano nós, junto com um ilustrador, nós pensamos em atualizar a vida de São Francisco de Assis. Então, esse ano,
por ser franciscano e também por acreditar que São Francisco tem uma palavra muito importante para os nossos dias em tempo de enchentes, em tempo de questões climáticas tão graves. Nós precisamos voltar atrás, dar uma olhadinha para esse personagem que há 800 anos atrás já tinha uma visão diferenciada do meio ambiente. Ele conseguiu pegar o sagrado dos templos e levar para o templo maior, que é o universo criado. Então a ideia foi trabalhar com os pequenos, embora a gente sabe que todo mundo guarda o seu pequeno, a sua pequena dentro de si, né? A sua criança, mas trabalhar os pequenos no sentido também de investir numa realidade, num mundo que precisa do cuidado. A ética do cuidado. E é o santo que a gente diz que é dos animais. O santo protetor dos animais. E talvez seja o santo que mais trânsito tenha entre as diferentes religiões. Não como santo, mas como uma proposta vital. Uma proposta vital. Então, este ano, a ideia foi ser um pouquinho mais simples, junto com o Alexandro, né, o Ali, que é um ilustrador incrível. Pensamos em fazer algo para tornar ainda mais evidente a mensagem de São Francisco de Assis. Ética do cuidado, gente, olha só que... E eu aproveito, Frei Jaime, que eu perdi, gente, no outro programa eu comentei sobre o nosso Pantufa, eu conversei com as crianças e falei que eu tinha um gatinho chamado Pantufa e falava do cuidado sobre ele. E ele teve uma cardiopatia, a gente perdeu ele, faz pouco tempo, uns 3 dias. Logo depois, né, São Francisco é dia 4 de outubro, né? E o nosso Pantufinha faleceu foi no dia 7 de outubro, então logo depois. Olha aí. Mas assim, é essa coisa do cuidar, né? E não deixa de ser o que um patrono também faz. Verdade. Ajuda a cuidar. Para que mais leitores surjam. Para que mais leitores, né, possam ter esse carinho da literatura. Então fica aqui a dica do Frei Jaime, que eu sei que ele tem que sair, gente, do programa. Ele só veio dar uma palavrinha pra gente, né, Frei? Agradecer e também que bom encontrar com outras patronas também, né? E muito obrigado por essa oportunidade. O nosso amor por Caxias, ele é desde sempre. E a gente sabe o quanto a Feira do Livro também é um espaço de amorização. E, Frei, a gente também quer dizer que o nosso amor pelos patronos também é gigante. E no caso seu, que a gente sabe que tem todo dia uma crônica para encaixar no nosso dia a dia, né? Nosso cotidiano, que às vezes é difícil, às vezes é cheio de felicidade, mas a gente vai lidando e a gente quer te agradecer também. Obrigado. Por escrever para nós. Obrigado. Obrigada, Frei. Então, a gente deu um tchau pro Frei Jaime, a gente agradeceu a presença dele e eu continuo aqui com as nossas meninas patronas e aproveitar que passou aqui há pouco a Teca, que é uma personagem da nossa cidade que escreve frases, pendura essas frases pelas árvores e ela deixou uma aqui. Crie tua forma de cativar e encantar um pouco o dia de alguém. Diz ela, amo escrever, acredito no afeto. E a gente estava falando há pouco de afeto. Rejane, eu sei que tu tem as tuas sutilezas, né, como escritora. E eu queria entender de ti, assim, como é que é o teu fazer, como é que é a tua escrita. E eu sei também que tu trouxe uma outra dica de leitura, né, de uma de suas obras. Como é que é esse processo? Porque, de certa forma, foi a própria incursão na escrita que te tornou patrona. Bem, eu escrevo já há bastante tempo. Há 30 anos, 31 anos por aí. Eu lecionei durante 15 anos e depois, por problema de saúde, eu precisei me aposentar. E me senti um pouco perdida, como a Lisana falou antes também, né? Nós acostumados em sala de aula, com aquele envolvimento todo. Eu tinha 40 horas, né, numa escola estadual. Me senti praticamente perdida. Mas os médicos me diziam, tu tens que descobrir alguma coisa interessante para fazer. E o que seria interessante para eu fazer sem eu me expor, sem prejudicar a minha saúde? E eu comecei realmente assim, do nada, às escuras, né, a escrever. E eu não sabia o que ia dar, né, com tudo isso. Mas comecei a participar de concursos literários.
E, para minha surpresa, começaram a vir vários prêmios. E eu não sabia o que estava traçado, né, no meu destino, afinal de contas. Mas esses prêmios foram se sucedendo, alguns aqui em Caxias, outros na região. Chegou o momento, eu disse, bem, acho que está na hora de começar a publicar. E publiquei meu primeiro livro em 2004 e aí foram se seguindo. Atualmente já são 7 livros. Na verdade, Vânia, não existe uma resposta específica para essa tua pergunta. Os livros meio que se impõem na vida da gente. A Clarice Lispector já dizia isso, né? Que a escrita se impõe, ela exige. Eu gosto muito de escrever contos, mas também tem uma novela, tem um romance escritos. E eles brotaram assim de uma forma super natural, eles foram nascendo dentro de mim, exigindo meio que fossem escritos. E eu trouxe hoje o livro Quase Autobiografia, um livro lançado em 2017. Eu estava prestes a fazer 60 anos e eu estava preocupada com essa, né, data assim, muito fechada, muito específica, muito simbólica da velhice, né? E agora, né? Vou me tornar uma idosa. E comecei a refletir sobre isso e pensei que seria interessante, né? Uma temática bem interessante. Quem era a Rejane? Esse é um livro, então, bem pessoal. Eu uso o pronome eu, né? Os demais são ficção, eu trabalho ficção. Mas este livro recebeu, assim, feedbacks tão bons. Tantas pessoas leram, comentaram, gostaram. Diz que realmente, assim, liam de um fôlego só. Então, eu acredito que é um livro interessante. E tá lindo. Olha fácil assim. de encontrar aqui na Feira do Livro. É quase uma autobiografia. Acho que ainda era jovem, né? Não para fazer a autobiografia completa, né, Vânia? Talvez quando eu tiver Você é uma daqui jovem. uns 20 ou 30, talvez eu complete. Mas é um livro quase um tom de crônica, o meu dia a dia. E eu me preocupo bastante com... As pessoas precisam ler mais. Essa é uma questão que eu sempre me coloco. Nós precisamos ser mediadores de leitura, né? O escritor é, em primeiro lugar, um mediador de leitura. E talvez pelo fato também de ter lecionado, ter incentivado muito a leitura, eu procuro trabalhar algo mais simples, digamos assim. Não que o simples também é difícil de ser feito, né? Mas que capte a atenção do leitor. Então, que as pessoas se identifiquem, que gostem de ler, que não seja algo, digamos, filosófico demais ou complicado demais, né? Mas como o resultado assim foi tão bom desse livro, então, Quase Autobiografia é a minha sugestão. Fica a dica aqui, olha que delícia. Saber conhecer a vida dos outros faz tão bem pra gente também. Esse mundo é feito de histórias. E aproveito para dizer que a gente tem visitantes aqui, né? As pombinhas da feira aqui. Lisana, dentro das suas obras, tem muito de ti? Olha, com certeza sim. Aliás, eu acho assim que nenhum escritor foge de falar dele mesmo. Não acha, Rejane? Sim. Né? Todos os escritores falam em grande parte da sua vivência, mas, ao mesmo tempo, como diz o Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que é a dor que deveras sente. Então, nós falamos de nós, falamos da nossa história, mas claro que a gente faz ficção. O meu primeiro romance chama-se Uma Fresta no Sótão, e era um romance que estava parado uns 20 anos. Eu escrevia um pouquinho, parava um pouquinho, porque os alunos me tomavam muito tempo, a universidade me tomava muito tempo. Então, quando eu me aposentei, eu me sentei com um monte de fotografias da família na mão, com depoimentos que a minha avó havia dado para mim, que eu havia gravado, depoimentos da mãe, e comecei a escrever uma história, onde eu tenho uma mãe, uma filha e uma avó, que se relacionam. E essas mulheres, elas se relacionam em vários momentos das suas vidas. E a ideia é que uma mostre o que a outra é, né? Que cada uma, a partir da outra e da sua relação afetiva, se conheça a si mesmo, saiba quem ela é. Aliás, eu acho que essa
é uma potencialidade enorme da literatura. A literatura nos ensina a saber quem somos, né? E, por sorte, a gente nunca acaba de procurar saber, porque nós estaremos buscando sempre e teremos estímulo para continuar, né? Não tem resposta fechada para dizer quem a gente é, porque a gente está em permanente transformação, Exatamente. né, patrona? E existe um termo até na teoria da literatura que se chama autoficção. A autoficção é escrever o que a Rejane fez. Eu duvido que a Rejane seja a Rejane mesmo aqui. É a Rejane personagem dela mesma. Mas sabe que aqui É. sim, Lisana, Aí sim. é o único. Sim, É o meu único É. livro em que realmente assim eu coloco uma experiência. Eu estava em Porto Alegre quando eu comecei a escrever, meio como se fosse um diário. Eu não imaginei que seria um livro, mas como as coisas, né, se Sim, impõem, foi. como eu disse antes, ele foi dizendo, não, continua, né? Está muito Claro, bom, que bom, acho que né? vai dar alguma coisa legal aí. E aqui sim, aqui é bem pessoal. É bem pessoal. Até é interessante que meu editor colocou o professor Paulo Ledur, da editora GE. Ele colocou: Rejane está de parabéns, pois encontrou uma forma muito original e de grande valor estético de contar o seu dia a dia. Né? Quem ler vai gostar. Então, é por isso que eu disse antes, né? Uma literatura bem simples, mas que as pessoas se Mas identifiquem, né? Confessional, né? Valor estético, olha que bonito isso. E a gente está aqui no Espaço do Leitor da Feira do Livro de 2024, que eu quero lembrar que a patrona desta edição é a Elô Bassichetti e o amigo do livro é o Roger Castro. Conosco hoje, então, a Rejane Romani Reck, escritora, professora, patrona da Feira do Livro de 2018. Também com a gente a Lisana Bertucci, escritora, professora, pós-doutora em letras e patrona da Feira do Livro de 2016. E como a gente falou, quem vai agora nos apresentar uma de suas obras, né? Ela já falou de algumas, mas essa aqui mais atual, que é lançamento, é a Lisana. É meu filho mais novinho, né? É um livro de contos, ele se chama Pronta para Sair. Isso surpreende muito as pessoas, né? Porque é um título bem fora do tradicional, né? O que seria esse Pronta para Sair? Eu começo, quando eu apresento a minha biografia, eu digo que nasci numa primavera, mas nos meus aniversários sempre choveu. Mas que a chuva pode ser benéfica, depende se a gente estar pronta para receber essa chuva. Isso é metafórico, né? Na vida nós temos várias situações de enchentes, né? E é necessário que a gente sempre esteja pronto para um enfrentamento, pronto para sair de si, para chegar no outro, para chegar no mundo, para fazer literatura, para ensinar. A vida está aberta para isso, né? Então, Pronta para Sair são contos, né? Eu tenho vários personagens, a maioria são mulheres, né, que se aprontam para sair, não no sentido físico só de pentear o cabelo, como essa aqui linda que está na capa, né, que é uma imagem, é uma pintura de um pintor norte-americano do século XVIII, que é linda, né, excelente, porque é uma metáfora, né, o se aprontar para sair é criar coragem de vencer, né, é criar coragem de enfrentar o mundo. Às vezes, se abrir para aquilo que a gente nunca teve coragem. Rejane, tu já teve isso assim? Teve que estar pronta para sair? Eu estava pensando, né? Foi, como eu falei antes, o começar a escrever, o estar pronto a não se entregar. Né? Porque quando eu me aposentei, era uma aposentadoria por invalidez, mas aos 35 anos eu não poderia me considerar uma inválida de forma alguma. Então, a literatura foi a minha salvação. Né? A literatura me salvou do marasmo, da tristeza, da depressão, de uma série de coisas. E eu me considero, assim, atualmente bem mais leitora do que escritora. A literatura também nos ajuda a enfrentar o dia a dia, a entender melhor o outro, né? A ter essa sensibilidade, essa sutileza que tu estavas falando antes, também é título de um outro livro meu, As Sutilezas e as Outras Crônicas Diminutas. A literatura tem esse grande poder. E estar aqui, Vânia, e observar esse movimento todo, né, como o Frei também se referiu anteriormente, as crianças frequentando, as pessoas aqui em contato com o livro,
as palestras, os bate-papos, as oficinas. A feira é ver Caxias viva. Eu me emociono muito em tempo de feira de livro, porque é algo que nós valorizamos tanto, né? A cultura. Isso nos faz muito, muito bem. E é desafiador. Acho que é o que a Regiane está falando, ela já falou anteriormente, que estamos aqui para sermos mediadores, estimular novos leitores. E é uma responsabilidade de patrono, mas acho que de toda a sociedade. E eu quero só lembrar que desde que surgiu a Feira do Livro de Caxias do Sul, em 1984, até hoje, foram 38 patronos e patronas. Apenas nas 2 primeiras edições aqui, não houve definição de patrono ou patrona. Nas demais, sempre aconteceram, né, essa escolha, porque não é uma escolha simples, até onde eu sei, é um grupo, né, que tem representação de livreiros, de editoras, de entidades. Então, essa responsabilidade, né, a escolha da Lisana, a escolha da Regiane, ela não foi assim, de uma hora para outra, tem uma construção. E eu queria entender de vocês, assim, o que a gente pode fazer para estimular novos leitores, na medida em que a gente sabe que a oferta tecnológica, né, tem o livro digital, tem o livro impresso, mas a oferta de opções para se apreciar está cada vez maior. Onde é que fica o livro? Como que eu faço para o estudante se aproximar dele? Bem, eu acredito que há 2 pontos fundamentais, 2 pilares fundamentais para que as pessoas leiam mais. Eu sempre penso em termos de família, né? Se o pai e a mãe são leitores, provavelmente os filhos também serão leitores. Eu tenho uma experiência linda, por exemplo, recentemente me tornei avó e minha filha é uma grande leitora, foi incentivada desde pequena, certamente pelo fato de eu ser leitora, professora de literatura. E eu me surpreendi muito, porque antes dela começar o enxoval do bebê, ela comprou praticamente uma biblioteca para a criança. Então, eu achei maravilhoso isso, é na família que se começa, né? O Ravi já nasce lendo. Meu neto já tem familiaridade com o livro, embora, né, claro, não esteja alfabetizado. Mas acredito que tem possibilidades, né? Esperamos que seja, né, um grande leitor. E depois, evidentemente, a escola. Certamente eu tive bons professores, uma aqui ao lado, né? Que também me incentivou muito, né? Lisana foi minha professora na Universidade de Letras, lembro dela sempre com muito carinho, Lisana. Então, a escola, a família e a escola. Eu acredito que são os 2 pontos fundamentais. E nós precisamos cada vez mais de professores leitores. Se o professor é um leitor, acredito que ele vai passar esse amor pelos livros aos seus alunos. Mas, infelizmente, não é uma regra geral, né? Sentimos que não é exatamente isso que ocorre. Eu lembro, por exemplo, de uma experiência que eu tive, havia professores numa escola em que eu trabalhei que trabalhavam o barroco, Lisana, simplesmente com um questionário. Não citavam o Gregório de Matos, não liam um poema maravilhoso dele, não situavam, né, a questão histórica. Então, imagine, o barroco deve ter se tornado algo terrível para esses alunos, né? Então, a escola e a família, Vânia, certamente. Passa por essas instituições. Passa por aí. E degustar as obras, degustar os textos, não torná-los pretextos, Lisana. Sem dúvida, né? E fazer feiras do livro, como essa, que está sendo magnífica, está sendo assim um espetáculo, está chamando multidões. Todas as vezes que eu venho aqui, tem um monte de gente, crianças mexendo nos livros. Então, esse contato físico com o livro, ele é também muito lúdico, né? E é diferente de pegar um tablet, ir para a cama e pegar um livro virtual. Eu não vou dizer que um livro virtual não faça seu papel. Eu acho que ele preenche um papel importante também. Mas o aspecto físico do objeto, do prazer, né, de pegar um livro, de cheirar um livro, de abrir as páginas, né, e de ler, sem dúvida nenhuma, né? Isso é muito importante. A neta Gabi também lê? Sim, ela lê muito e já disse que vai ser escritora e já está escrevendo histórias no computador.
uma gracinha mesmo, né? E lê desde sempre. A avó inspirando. Com certeza. E ela virou personagem, né? Ela está em vários contos meus. Tá a Gabi por lá, saracoteando. Além de a família ser estimulante, né? A escola, a família também é um território de personagens, Lisana. Claro, sem dúvida. São inspiradores. A cidade toda. Eu digo para as pessoas, olha, te cuida porque tu vai virar literatura, hein? Me trata bem. Senão depois eu te boto num conto. E não, eu tô no bom sentido, né? Muitas pessoas me inspiraram. Eu tenho um conto para uma professora de ginástica que tinha aqui em Caxias, a Marguerite, tu te lembra dela? Uma francesa. Eu tenho mais um outro conto para Lorita Andreassa, que era uma pessoa muito inspiradora para mim também. Então, tem muitas pessoas que fazem parte dos meus contos. É que as nossas vivências, né, Lisana, Sim, elas são fundamentais. E a gente poetiza, né? Evidentemente. Né? Então, nós aproveitamos, né? Realmente, o escritor é danado, né? Porque ele faz uma mescla do real, do ficcional. E aí é que, como dizia a Marília Galvão esses dias num bate-papo aqui, é preciso ter esse borogodó, né? Esta coisa boa para que o leitor se interesse pelo livro depois, né? Claro. Então, tudo que nós vivemos pode ser, sim, material para algo depois que seja escrito. Fagulhas para ser acesas. Exatamente, o Fagulhas da Marília. Isso. Muito bem. Olha só que delícia, assim, ver professora e aluna se tornarem, então, escritoras e ajudar a contar a história, né, de nossa cidade, porque ambas patronas. Eu quero muito, muito agradecer, então, no episódio de hoje do Caxias Conversa, a presença da Rejane Romani Reck, escritora, professora e patrona da Feira do Livro de 2018, e também muito grata pela presença de nossa princesa da Festa da Uva também, a Lisana Bertucci, escritora, professora, pós-doutora em letras e patrona da Feira do Livro de 2016. 16 e 18. Obrigada, meninas. Obrigada também para quem está em casa, né? A gente agradece muito. Obrigada. E que as pessoas realmente continuem lendo, independente, né, de ter terminado a feira, Lisana. Mas aproveitem. Eu acredito que através da literatura nós nos engrandecemos. Eu sempre penso que todo o momento é o momento da leitura e sim, de preferência, o livro físico, Lisana. Eu também penso assim, não consigo ler muito, né, em tablet ou algo assim, ou Kindle. O livro, ele é mágico, ele nos transporta, né? Então, viva a literatura, vivam os escritores, né, que continuemos juntos. Continuemos juntos, Prof. Lisana. Obrigada, Vânia. Foi um momento muito interessante estar aqui com a Rejane, com o Fei Bétega também. Foi ótimo a gente falar sobre isso, porque nós amamos a literatura, né? É uma forma de amar, né? Amar o mundo, fazer literatura é isso. Que lindo. Obrigada pela sua companhia, que possamos amar mais os livros e estar sempre com eles. Até o próximo episódio do Caxias Conversa.